E aí galera, aqui é o professor Joacir e hoje a gente vai estudar sobre história, beleza? Mais uma aula de história, a gente vai falar sobre Roma, como que foi a origem de Roma, gente, beleza? Bom, no livro 2, para quem quiser acompanhar, a gente vai estudar sobre esse período de Roma, capítulo 3, módulo 11, páginas 139 a 141. Bem, primeira coisa, a gente tem que entender a história e a lenda sobre Roma, né? Sabemos, contudo, de uma história fantástica que aponta a existência de dois irmãos, Rômulo e Remo, ou seja, os gêmeos, segundo a lenda, foram amamentados por uma loba no espaço em que Roma foi fundada, cabendo a Rômulo a prerrogativa do primeiro governo da cidade após uma disputa com seu irmão que teria sido assassinado. Bem, a lenda diz, né, que esses dois aí eles foram amamentados por uma loba. Depois de eles ficarem grandes, eles foram descobrir que eram filhos de Marte, o deus da guerra para os latinos, né? Bom, aí eles descobriram depois também que eram filhos de reis, né? E aí foram atrás para saber quem era, tal, e descobriram que o seu avô Númitor era um cara que foi destronado e por isso que deixaram os seus dois netos aí abandonados. Daí ele foi lá, eles derrotaram os caras que tiraram o trono do seu avô. Depois os dois voltaram para colocaram duas cidades. Um ficou com uma cidade, outro ficou com outra. Ou seja, onde que Rômulo e Remo teve embates, né? Um fez uma cidade, outro fez outra, e Rômulo acabou assassinando seu irmão, sendo Rômulo depois ficou o primeiro rei de Roma. Bom, a política, daí teve a política inicial de Roma, né? De acordo com alguns historiadores, Roma teria conhecido num primeiro estágio de sua existência uma organização monárquica, como eu falei, porque o Rômulo era o rei dos romanos. Bom, mas sabemos que vários povos ali nessa época, o Rômulo deixou entrar bastante pessoas diferentes de outros povos a ficarem ali, se estabelecerem para fazer o que era Roma. Mas, ao passar do tempo, acontece o quê? Uma divisão que teve, né, dos primeiros habitantes, que a gente tem que conhecer. No passar dos tempos, teve alguns grupos ali da base social que eu quero falar com vocês. O primeiro que vocês devem saber é os patrícios, que são os primeiros habitantes, eram os senhores da terra. Então os patrícios é aqueles que nasceram ali. Então os patrícios eram os donos da terra. Aí outras populações que vieram para cá, né, vieram para lá, teve esses novos formas de clientes, podiam se misturar às famílias tradicionais por meio de casamento, mas não chegava o título de patrício. Bom, mas ele, depois dos clientes, né, vai ter os camponeses, né, os plebeus e também os escravos. Essa aqui é a estrutura social romana, para ficar mais clara. Primeiro teriam os patrícios lá em cima, segundo os clientes, os plebeus escravos, né? O patrício que tem o dono da terra, depois os clientes e depois os plebeus e os escravos, que era a maior parte ali, a base social que sustentava a galera. Bem, o fim da monarquia e o início da República Romana. Com tudo isso daí, teve um cara chamado, passado tempo, chamado Sérvio Túlio, ele teria distribuído alguns lotes de terra para os plebeus, ameaçando com isso o controle dos patrícios sobre as terras produtivas. Além disso, Tarquino Soberbo havia reduzido a importância política das famílias tradicionais patrícias, atuando sem realizar consulta aos grupos antigos da cidade. Bom, aí o nosso querido Sérvio Túlio aqui, junto com o Tarquino, o Soberbo, eles começaram a pisar na bola, vamos dizer assim, né? Pô, se você é um patrício, claro que você não vai querer distribuir suas terras com ninguém. O cara pegou e já fez uma reforma agrária, quer dizer, distribuiu para os plebeus. Opa, os patrícios ficaram indignados, porque os patrícios eram a classe mais alta que tinha. Aí veio depois o Tarquínio Soberbo, ele pegou e começou a tirar alguns poderes dos patrícios. Aí os grupos antigos ficaram mais revoltados. Daí os grupos dos patrícios procuraram envolver a plebe em uma campanha contra os estrucos, né? O que poderia mobilizar setores populares, mal ou bem foram
agraciados com algumas terras pelos etruscos. Aí encontramos, né, o cerne da república. Todo mundo começa ali a querer tirar a galerinha do poder, chegar ao fim dessa monarquia, aí vai ter o fundamento da república, né? Bom, para quem você não sabe, criar o governo da coisa pública. Res significa pública, né? E pública, né? Coisa pública, res pública, ou coisa pública, ou coisa em comum. Envolvendo dessa forma todos os homens livres da cidade. Se você fez uma república, você vai ter que dividir as coisas. Quem que vai mandar agora? Quem vai mandar, eu coloquei aqui para você a estrutura política institucional da república. Primeiro ali o cargo seria o consulado, que na verdade tinha 2 cônsules, como a gente viu do Tarquino e do outro lá. Então vai ser 2 cônsules que vão mandar na cidade, né? Chefia do estado, comandar o exército. Bom, o tipo de lei que ia ficar lá seria a ditadura, escolhido o senatorial para períodos de crise. Quando chega, ou seja, você tem 2 cônsules. Quando chega a parte da guerra, quem vai mandar é a ditadura. Então vai ser a parte da crise aí, vai ser quando pegar a guerra, vai ficar como ditadura, o outro cônsul do exército que toma conta. Segundo o Senato, que é a Assembleia dos Patrícios, é a maior instituição política da República, que controlaria as finanças, a diplomacia e a guerra. Depois, a Assembleia Centuriata organizava os militares vinculados às unidades do exército romano e as centúrias. O que são centúrias? Vem de centurião. Centurião é um cara que tem aí, que comanda 100 homens. Então, os centuriatas são mais do que 100 homens. Constituído pelos patrícios, plebeus também. Então, são mais do que 100 homens. Muito bem. Os pretores eram administradores da justiça romana, ou seja, eles que começavam a falar a lei, que mandavam na lei, ó, se você fez isso, tem que pagar por aquilo, ele que estava administrando a justiça. Os questores eram administradores das finanças e da tributação, ou seja, eram os coletores de impostos, né? Eles administravam o dinheiro, mas eles também colhiam impostos. Os edis eram administradores das cidades, né? Eles que vão fazer aqui como seria o nosso prefeito. Bom, os censores é a contagem e classificação dos habitantes, porque você tinha que ter uma contagem para saber quantas pessoas tinha em Roma, mas quantos cidadão. Quem era cidadão romano? Uma pessoa acima de 30 anos que nascesse em Roma, de origem romana, que falasse o latim nobre e tivesse uma boa quantia de dinheiro. Aí você era cidadão romano. As mulheres, desculpem, mas naquela época as mulheres não eram consideradas cidadãs, nem mulheres nem crianças. Então só acima de 30 anos você era considerado cidadão. A Assembleia Curiata é dos assuntos religiosos, né? A gente sabe que em Roma era vários deuses antes de entrar no cristianismo. Bom, o pontífice era o sumo sacerdote, cuidava dos cultos, mas como eu já falei antigamente, antes de ter o cristianismo, eram várias adorações a Júpiter, a Marte, a Netuno e por aí vai. Muito bem, né? Beleza, espero que você tenha gostado dessa aula. Bom, estude mais um pouquinho para resolver as questões. Veja o link que o professor colocou ali abaixo. Um abraço a todos e até mais.